neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O mensageiro vem sempre no fim da mensagem anterior. Estamos no caminho do astronauta. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ainda que eu deixe de ver o brilho do sol no verão e sinta a tristeza descer qual sombra no meu coração. Feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier, com Ele na luz eu caminho, e seja como Ele quiser. Ainda que o amigo melhor na dor me abandone e se vá, e eu fique no triste temor, sabendo que amigos não há. Feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier, com Ele na luz eu caminho, e seja como Ele quiser. E ainda que eu venha sentir o frio da morte chegar e os olhos não mais eu abrir, senão no fulgor do meu lar. Feliz com Jesus,
bem pouco me importa o que vier. Com ele na luz eu caminho, e seja como ele quiser. O mensageiro vem sempre no fim da mensagem anterior. Estamos no caminho do astronauta. Ouvintes, a palavra nos alimenta espiritualmente. Foi nesse sentido que Jesus disse que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que vem de Deus. Deus facilita as coisas para os homens. Facilita tanto que todos os homens estão inexcusáveis. Se você sai na sua janela de manhã, você já tem uma mensagem de um novo dia, de um novo tempo, de uma nova era. Tudo que acontece no mundo da ciência está falando de Deus, está falando das profecias, dos dias de Noé. E quando você olha para a parte moral, você vê a Sodoma e Gomorra, fadada, pronta para o fogo. Então, olhando para esse avanço científico do transporte, que chega a ser especulativo e até mesmo uma carreira ambiciosa, porque você vê tantos carros que hoje são tão bons, chamando a atenção. Amanhã já sai outro modelo e nunca estão satisfeitos. Mas esse avanço científico tem um cumprimento agora que culmina no arrebatamento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, a carroça, todos podem andar ainda, muito embora há homens e mulheres que jamais subiriam numa carroça por preço algum. Nunca aceitariam a justificação pela fé, nem mesmo a mensagem de Lutero. Automóvel, todos podem ter. Você vai levando isso aí para o lado espiritual. Muito embora muitas pessoas ainda vivem hoje sem automóvel. E essa era fala da santificação, cujo mensageiro foi John Wesley. Todos podem. Avião. O avião
Todos podem viajar de avião, mas nem todos entram no avião. Eu conheço pessoa que não viaja de avião, não entra num avião por preço algum. Não aceita o Pentecostes de forma alguma. Você vai comparando o lado espiritual. Isso vai nos deixando numa sala bem clara, vendo as coisas de uma forma muito nítidas. Mas que grande coisa é avião. Nós tivemos um presidente da República, saudoso, que não viajava de avião. Ele, ao atravessar o mar, tinha que ser de navio. Como se o navio também não pudesse afundar, não? É medo de morrer? Qual é o medo de subir? Subir espiritualmente. É medo de ser criticado? É porque não nasceu para aquilo? Tem uma vida completamente alheia a esse crescimento espiritual. Isso significa subir. A era pentecostal é o avião. Todos podem falar línguas, curar enfermos, ter dons carismáticos. Agora, a espaçonave, o astronauta, esse nem todos podem ser. É uma série de requisitos rigorosos, mesmo pelo estado físico, a saúde, a idade, a capacidade. É um elemento, um indivíduo escolhido a dedo para entrar numa nave e ser um astronauta. Então, o que acontece? Você já tirou uma grande mensagem nesta sala clara. Nem todos podem ser astronautas. Todos podem andar de avião, todos podem andar de automóvel, todos podem de carroça. E isso aí cada um pode dizer, eu vou fazer melhor, eu vou andar no melhor, no mais sofisticado. E aí você vê essa competição através dos dons. Mas e subir? Deixar tudo isso aqui embaixo é somente para eleitos, predestinados, com a eleição mostrando de onde vieram, a predestinação mostrando para onde estão indo. Então não fica nesta etapa aqui de baixo. Tem estrutura. Elias tinha estrutura para subir. Enoque tinha estrutura para subir. Jesus, depois de ressurreto, que estrutura para subir. E tem uma coisa, sem esse bujãozinho pressurizado, sem esse tanque pressurizado, esse astronauta espiritual pode ir lá em cima. Nada de artificial. Não tente fazê-lo. Isso é como um falcão que tenta ir numa altura que a águia vai. Ele não tem estrutura para aquilo. Ele vai se desintegrar.
vai espatifar. A águia que vai mais alto. Então, a ciência está mostrando que se existem astronautas que são selecionados em todos os sentidos para subirem além de carroça, de automóvel, de avião, Deus tem também esta gente. A capacidade desta gente é diferente. Não exige letra, nem sabedoria, nem engenharia. Exige exclusivamente eleição em primeiro plano, predestinação. E aí começa uma escada de virtudes: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Aleluia! Então isso representa, de fato, uma era espiritual, um tempo espiritual, que vai acima de tudo isto. O profeta desta era, irmão Branham, como profeta maior, foi levado na região dos perdidos. Quando ele voltou, ele disse que daria 1000 vidas para persuadir o povo para não ir para aquele lugar. Mas, em compensação, ele também foi além da cortina do tempo, na região dos salvos. E ele conta que numa manhã ele começou a subir e pensou que estava morrendo. Ele estava recostado na cabeceira de sua cama. Na medida que ele ia subindo, ele ia vendo o seu próprio corpo lá embaixo. Seu corpo físico. Lá embaixo, ficando cada vez mais embaixo. Recostado lá na cama. Ele foi numa região que só pode ser adentrada através de corpos celestiais. Ali ele estava sendo um astronauta. Subindo, 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 deixou tudo que é da terra. Esposa, filhos e seu próprio corpo. Se você deixa o seu corpo e seus tropeços naturais deste corpo, essas tendências deste corpo, serem peso para a sua subida, você nunca vai subir. Você tem que ir além. Agora, nós não temos que ter uma êxtase e irmos desta forma lá. Nós estamos nisto, sem tonteria alguma. Você tem deixado a sua própria carne, o seu próprio corpo aí embaixo. Mesquinhezes, baixarias, conversinhas, ismos, doutrinas confusas. Tudo isso você tem deixado aqui embaixo. Ele mostra o seu acompanhamento do comportamento de uma águia que foi forçada a descer por uma tempestade muito forte. E quando aquilo passou, ela estava ali, toda majestosa, na galha de uma grande árvore, e um pequeno esquilo estava incomodado, chirleando ali, implicando com ela, aquelas doutrininhas dele, seus credinhos, seus dogmazinhos.
O profeta, olhando aquilo, se ela estava tão majestosa, tão dona de si, tão precisa, tão consciente, com aqueles olhos que têm uma visão de uma agucidade tremenda, apenas com a ponta do bico acabaria com aquele esquilo, uma unha apenas. Mas logo aquilo enfadou-a. Ela sentiu-se enfadada com aquele chanlear. Abriu as suas asas. Lá está a astronauta. O esquilozinho ficou lá com o seu zoinho miúdo, olhando, olhando. Ele não sabe. Logo ela desapareceu para ele. Ele não sabe a altura que ela foi. Ela simplesmente abriu as suas asas. Oh, minha irmã, meu irmão, deixa aqui embaixo. Você tem que olhar certas coisas como quem está lá em cima. Não dá respostas. Não parar para questionar. Os questionadores não têm nada a perder. Esta é a natureza deles. Eles vivem disto. Causando mal-estar. O que você tem que fazer? Seja feliz, minha filha. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Aprenda com Salomão. Suba. Jesus disse para João no Apocalipse: suba, suba aqui. Eu não vou mostrar essas coisas sublimes para você aí embaixo, dentro de 4 paredes. Venha cá. E é isso que tem acontecido nesta hora. Veja como você se sente. Deixando tudo cá embaixo. Não por arrogância, petulância, utopia, nada disto. Mas é realidade. Seremos transformados. E no abrir e fechar de olhos, subiremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado.
cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim.